Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, visualização computacional. Olá, eu sou o professor José Avelino Placa e nós vamos ver hoje a aula número 10 de visualização computacional. O professor José Avelino Placa é um homem branco de cabelo e barba grisalhos, usa óculos de grau preto e traja camiseta e paletó pretos. Ele está diante de um púlpito cinza no estúdio da Univesp, de costas para o cenário em tons de cinza e marrom, com puffs em tons de azul. Nessa aula, nós vamos ver um exemplo prático da utilização da ferramenta de Power BI. Nós vamos ver como obter os dados, como utilizar os recursos da ferramenta de Power BI e como publicar, o exercício prático que nós vamos construir juntos. Vamos lá? Uma apresentação de slides de fundo vermelho e textos em letras brancas preenche a tela. No primeiro slide, nomeado Exemplo Prático, uma imagem de fundo azul marinho, com desenhos de serrote, pincel, martelo, alicate, chave fixa, cavalete de sinalização de trânsito, engrenagens e porcas. Fonte FreePic. Bom, vamos iniciar então, um exemplo prático. Eu escolhi um exemplo de vendas, que é algo mais... Quando vocês instalarem o Power BI Desktop, uma tela parecida com essa, não exatamente igual a essa, porque eu já tenho ele instalado, por isso que ele está me mostrando aqui, na minha tela, outros painéis que eu já tenho, que eu já tinha feito, no caso de vocês, a janela aqui vai ser um pouco diferente, é uma janela de boas-vindas, a um novo usuário do Power BI. O professor compartilha a própria tela do programa Power BI Desktop, aberto e já logado na conta de José Avelino Placa. Na primeira tela explicada, uma janela inicial cinza e amarela está aberta sobre o programa. Na janela, uma faixa vertical cinza à esquerda com o nome Power BI Desktop e uma lista de arquivos recuperados com os arquivos Teste Painel 1 e 2. À direita, em um quadrado amarelo, alguns vídeos de tutoriais com os títulos Introdução ao Power BI Desktop, Criando Relatórios e outros 3 títulos incompletos. Abaixo um botão Exibir todos os vídeos. No canto superior direito, o nome do professor e um círculo com uma foto do rosto dele, seguido de uma lista de informações com os títulos Novidades, Fóruns, Blog do Power BI e Tutoriais. O professor indica a lista de arquivos recuperados quando cita outros painéis que já tinha feito. O docente fecha a janela inicial, clicando em um X no canto superior direito. E, basicamente, depois disso, eu vou ficar com a tela principal aqui do meu Power BI, onde eu vou ter esses 3 componentes aqui à esquerda que são importantes dependendo da etapa de trabalho que eu estiver realizando. Na tela principal, uma barra guia e uma barra de ferramentas na horizontal no topo. Abaixo, uma página em branco com alguns botões de atalho. Importar dados do Excel, importar dados do SQL Server, colar dados em uma tabela em branco, experimentar um conjunto de dados de exemplo e obter dados de outra fonte. À esquerda, uma barra vertical com 3 ícones que representam os 3 componentes mencionados pelo professor. Gráfico de barras, tabela e um fluxograma. À direita, uma barra vertical nomeada Filtros e outra nomeada Visualizações, com 3 ferramentas. Esse primeiro aqui é onde eu vou trabalhar para gerar os meus relatórios. No momento aqui, nessa página inicial, eu não construí ainda nenhum relatório, ela não vai aparecer nada. Nesse aqui, a parte de dados, é onde ele vai mostrar os dados que eu carreguei. Eu ainda não carreguei nenhum dado, por isso que não está sendo exibido nada. E, finalmente, no modelo, ele vai mostrar o interrelacionamento entre esses dados, como que essas tabelas, que podem ter diversas fontes, de Excel, PDF, JSON, banco de dados, se relacionam. O primeiro componente representado por um gráfico é nomeado relatório. O professor clica e nada muda na tela. O segundo componente, representado por uma tabela, é nomeado dados. O professor clica e na área da página surge uma tela cinza com um botão de X e um de visto no canto superior esquerdo. O terceiro componente, representado por um fluxograma, é nomeado modelo. O professor clica e na área da página surge um desenho de 3 arquivos interligados por linhas cinza, pontilhada e amarela.
À direita, uma barra nomeada Propriedades e outra nomeada Campos, com uma caixa de pesquisa. O professor retorna à tela de relatório. Então, vamos começar importando, né, dados no Excel. Eu tenho uma planilha Excel, que é uma planilha que está disponível para vocês, né, no material de apoio, né, ela chama Exemplo Superloja, né? Eu vou abrir essa planilha, né, carregar ela dentro do Power BI, né? Isso pode demorar um certo tempo, né, dependendo, né, da configuração de cada um. Aqui ele vai me mostrar todas as abas que eu tenho, né, que são as planilhas que eu tenho lá. Eu vou escolher, né, a planilha de compras. Ele já me mostra uma pré-visualização, né? Eu vou dar um carregar, né? Ele vai carregar essa planilha aí para mim, né? Isso também pode demorar, né, um certo tempo, né? Já me indicou que todas as linhas, né, foram carregadas, né? O docente clica no botão Importar dados do Excel e surge uma janela de acesso aos documentos do computador. O professor seleciona um arquivo de Excel nomeado Exemplo Superloja e clica no botão Abrir na parte inferior da janela. O programa carrega o arquivo e abre outra janela nomeada Navegador, com uma lista das abas existentes dentro do arquivo Exemplo Superloja. Compras, Devoluções, Pessoas, Compras 1, Devoluções 2, Pessoas 3. O professor seleciona a aba Compras. Surge uma visualização da planilha selecionada no lado direito da janela. O docente clica no botão Carregar na parte inferior. Surge uma janela de notificação com o escrito Compras, 10.265 linhas carregadas. Se eu clicar aqui em dados, né, eu vou ter possibilidade agora de ver a planilha, né, que foi carregada. Então, é importante a gente entender qual é a planilha que nós estamos trabalhando, né? Eu tenho aqui uma planilha que tem informação, né, do ID da fila. Isso faz parte, né, da geração da planilha, né? Eu tenho aqui um ID da compra, né, que seria um identificador, né, da compra. Aqui eu tenho a data da compra, a data do envio, o modo do envio, informações sobre o cliente, nome do cliente, né? Eu tenho aí o segmento, né, que foi feita essa transação, né? A cidade, né? Então vocês estão vendo que tem não só aqui no Brasil, mas tem em outros países também. Então tem a cidade, o estado. A região brasileira está em branco aqui nesses registros, porque não faz sentido, né? São transações que ocorreram no México, né? A região, né, do país, né, onde foi feito o ID do produto, a categoria do produto, subcategoria do produto, o nome do produto, né? Aí sim vem campos que são interessantes que nós vamos trabalhar. A quantidade, né, a venda, né, o valor da venda que foi efetuado, né, a quantidade, né, daqueles itens que foram vendidos, o valor que foi dado de desconto e o lucro daquela transação. Bom, então a gente já tem aí alguns campos que vão ser interessantes para nós utilizarmos, né, que evidentemente é o total de vendas, né, a quantidade vendida, né, e também, né, o lucro dessa transação. Na barra à esquerda, o docente clica no componente Dados e surge uma tela com os dados da planilha Compras. O professor mostra as colunas que compõem a planilha nomeadas: ID da fila, ID da compra, data da compra, data de envio, modo de envio, ID do cliente, nome do cliente, segmento, cidade, estado, região brasileira, país, região, ID do produto, categoria, subcategoria, nome do produto, vendas, quantidade, desconto, lucro. Bom, se eu clicar aqui, ele vai mostrar, né, a minha única planilha que eu tenho aqui. Eu poderia ter carregado várias, né? A gente vai começar com um exemplo mais simples, né? Então, eu tenho somente essa de compras atualmente. Aqui eu poderia ver a ligação entre essas tabelas, né, oriundas de planilha de banco de dados, né, e poder, inclusive, né, criar campos novos, né, ou criar até relações novas, se eu julgar necessário. Tá? Na barra à esquerda, o professor clica no componente modelo e surge uma tela com um bloco nomeado Compras, com uma lista de alguns nomes das colunas do arquivo: categoria, cidade, data da compra, data de envio, desconto, estado, ID da compra, ID da fila, ID do cliente.
Ao lado de alguns nomes, ícones. Ao lado de data de compra e data de envio, ícones de um calendário. Ao lado de desconto e ID da fila, ícones do símbolo de somatória. O professor indica o bloco com o cursor do mouse. Na sequência, ele retorna para o componente relatório. Vamos para a parte do relatório, então? Então, aqui na parte do relatório, né, eu já tenho, né, a minha planilha carregada, né? Se eu clicar aqui mais à direita, né, eu vou ver todos os campos que eu tenho, né? Na barra Campos, abaixo da caixa de pesquisa, um botão nomeado Compras. O docente clica e surge a lista das colunas que compõem a tabela. Então, vamos focar, né, naqueles campos que a gente comentou, né, que são os campos que mais vai interessar para nós, né? Que seria a parte de vendas, né? Então, eu vou clicar aqui no campo de vendas e vou escolher um componente aqui, né? Como eu quero total de vendas, né? Eu vou até deletar esse primeiro aqui. Eu quero, na verdade, né, usar um CAD, né, um cartão, né? Então, nós vamos achar aqui, né, o cartão, né? Está ali, né? E eu quero, né, o valor de vendas. Então, ele já me mostrou ali, ó. Esse é o total de vendas que eu tenho, né? Da planilha toda, né, que eu carreguei, né? Na barra Campos, o professor seleciona o campo Vendas. Na barra Visualizações, há uma ferramenta nomeada Criar Visual, com ícones de gráficos diversos. Ele seleciona um ícone nomeado Gráfico de Dispersão. O professor deleta os filtros e seleciona um novo ícone em Visualizações nomeado Cartão. E seleciona novamente o campo Vendas na barra Campos. No canto esquerdo da página surge um quadrado com a informação 21,59 milhões e abaixo do número a legenda Vendas. Na sequência, o professor arrasta o quadrado para o canto direito da página. Vamos colocar ele mais para cá, né? Todo mundo está vendo que eu posso ajustar, né, da melhor forma possível, né, esses cartões, tá? Eu posso, inclusive, também formatar melhor, né, o visual que vai aparecer no cartão, né? Então, o valor do cartão, né? A fonte aqui está 45, se eu quiser eu posso, né, diminuir um pouco, né, para ajustar ou aumentar um pouco, né? Vamos diminuir um pouquinho, né? Vamos colocar tamanho 40 aqui, né? Ficou com um tamanho melhor, né? Eu posso também escolher uma cor, né, que seja mais adequada, né? Eu vou escolher aqui um azul escuro para dar um destaque maior. Então, todas aquelas dicas, né, que foram feitas em aulas anteriores, né, a gente deve levar, né, em consideração, né? As unidades, né, eu vou colocar aí para ser a autoformatação das unidades, tá? Na barra Visualizações, o professor seleciona uma ferramenta nomeada Formatar seu visual e aparecem 2 botões, Valor do balão e Rótulo da categoria. O professor seleciona o valor do balão e surgem ferramentas de texto. Ele reduz o tamanho da fonte e muda a cor nas configurações, e o número 21,59 milhões do cartão diminui e fica azul. Na configuração Exibir unidades, o docente seleciona a opção Alto. Então, nesse cartão, né, de venda, se eu quiser, por exemplo, renomear, né, esse campo, eu clico aqui no campo Vendas, né, renomear, né, esse campo. Total de vendas. Bom. Novamente, na aba Criar Visual, o professor seleciona o campo nomeado Vendas, abaixo dos ícones de gráficos. Surge uma lista de funções e ele seleciona Renomear para este visual. O docente apaga o nome Vendas e digita Total de Vendas. A legenda surge abaixo do dado numérico no cartão. Então, já tem o total de vendas. Agora, né, nós temos aquela opção do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, vou aproveitar esse mesmo visual, né, para fazer um outro cartão, né? Só que agora eu quero que esse cartão seja da quantidade, né? Então, vamos tirar aqui de vendas, né? E vamos fazer esse cartão com a quantidade. Eu tenho 38.000, né, unidades que eu vendi, né? Surge uma cópia do cartão quando o professor cita a função Ctrl+C, Ctrl+V. Na barra de campos à direita, o professor tira a seleção do campo Vendas e seleciona o campo Quantidade. No segundo cartão aparece o dado 38.000 e a legenda Quantidades.
também vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, né? E eu vou ter agora aqui, né? O meu cartão do lucro. Vou colocar o lucro aqui, e aqui eu tenho o lucro, né? O lucro dessas operações. Vamos colocar, acho que fica melhor, né? Eu saber, né? O total primeiro, né? Que eu vendi, né? Quantas unidades eu vendi, né? E depois o lucro que eu obtive, né? Então, pronto, tenho já essas informações aqui no meu CAD, né? Com uma formatação que seja mais adequada, né? Para a exibição. Surge uma cópia do cartão de quantidade quando o docente cita o Ctrl+C, Ctrl+V. Na barra de campos à direita, ele tira a seleção do campo quantidade e seleciona o campo lucro. Na cópia do cartão aparece o dado 2,21 milhões e a legenda lucro. O professor reorganiza os cartões em uma linha na ordem total de vendas, quantidade e lucro. Agora, vamos ver a questão, né, dos filtros, né? Então, eu vou diminuir um pouquinho aqui. Ó. Acho que assim tá bom, né? E vamos adicionar uns filtros, né? Aonde a gente possa aplicar a esses cartões. Bom, então vamos colocar agora um filtro, né? Vamos colocar um filtro aqui como o ID do produto inicialmente, né? Então, vou colocar ele aqui para ficar mais justo aqui, né? E vamos formatar, né? Para que ele seja aqui, né? Vamos renomear esse campo, né? Para produto, né? Bom, então vamos colocar aqui, né? No nosso filtro, né? Vamos colocar aqui a opção, né? Nós vamos colocar aqui no filtro, né, a opção de segmentação, né? E vamos utilizar aqui, né, a lista suspense. Né? O docente seleciona o cartão total de vendas e o arrasta mais para perto da borda superior. Na barra de campos, ele seleciona a ID do produto e surge um novo cartão que o professor dispõe abaixo de total de vendas. Na aba Criar Visual, o professor seleciona o campo nomeado ID do produto. Surge uma lista de funções e ele seleciona Renomear para este visual. O docente apaga o nome ID do produto e digita Produto, que surge como título no cartão. Nos botões com ícones de gráficos, ele seleciona Segmentação de dados e surge uma lista abaixo do título no cartão. O professor clica em uma seta no canto superior direito do cartão, em uma função nomeada Selecionar o tipo de segmentação, e escolhe a opção Suspenso. Então, aqui eu tenho, né, os meus produtos, né? E aí, se eu clicar aqui, eu vou aplicar o filtro, né? Vocês vão ver que muda, né? Os valores dos CADs, né? E aí eu vou poder selecionar, né? O conjunto de produtos que eu queira, né? Aplicar, né? O docente mostra a lista dos produtos clicando em uma seta no canto direito do cartão. Ele seleciona alguns itens da lista e os dados dos cartões acima mudam conforme a seleção. Na sequência, ele retira os filtros adicionados e os dados voltam a total de vendas, 21,59 milhões. Quantidade, 38 mil. Lucro, 2,21 milhões. Vamos voltar, né, à nossa situação anterior, né? Eu tenho lá o meu total, né, de 38 mil unidades vendidas, né? Significa que eu não tenho, né, não estou com nenhum filtro, né, atualmente, né, aplicado, né? Eu vou diminuir aqui um pouco, né, o filtro, para que a gente possa adicionar um outro filtro agora, né? Vamos colocar um filtro de data, tá? Vou colocar agora aqui, né? Não vai ser mais o ID, né? Vamos colocar a data da compra, tá? A data eu tenho ano e mês, né? Então, vou colocar ano e mês, tá?
já está com segmentação de dados, né? E lista suspensa, e aí eu também posso selecionar, por exemplo, eu quero ver só o total de 2015, né? Ou só o total de 2018, né? E vocês vão ver que ele está modificando, né? De acordo com o filtro, né? Utilizado, né? O docente diminui lateralmente o tamanho do cartão de filtro, gera uma cópia e a coloca à direita do primeiro filtro. Na barra de campos, ele retira a seleção de ID do produto. O professor clica em uma seta ao lado do campo Data da compra e surge o campo Hierarquia de datas. Ele clica em uma seta ao lado e aparece uma lista com os campos ano, trimestre, mês e dia. O docente seleciona ano e mês. No cartão, mostra-se o título Ano-Mês e ele clica em uma seta no canto direito do cartão e surge uma lista de 2015 a 2018. O professor seleciona os anos de 2015 e 2018 e os valores dos cartões se alteram. Na sequência, ele apaga os filtros e volta aos valores iniciais. Vamos voltar aí à nossa situação, né? Sem filtro nenhum, né? E agora sim, né? Uma vez feito isso, né? Eu já tenho os filtros, né? Que eu vou utilizar, tá? Vamos fazer agora um gráfico, né? Que é o gráfico talvez mais importante, né? Desse painel, né? Vamos escolher aqui um gráfico, né? De barras, tá? Pode ser esse gráfico aqui, né? Vou ajustar ele para ele ficar num tamanho mais adequado, né? Aumentar um pouco aqui, né? Sim, tá bom? Né? E o que eu vou querer nesse gráfico, né? Bom, eu vou querer nesse gráfico, né, o total de vendas, né? É um dos pontos principais do meu gráfico, né? Eu quero o total de vendas, né, por mês e ano, né? Na barra de visualizações, o docente seleciona um botão nomeado Gráfico de Colunas Clusterizado. Na página surge uma janela com o desenho de um gráfico de colunas. O professor aumenta e ajusta a janela do gráfico no espaço. Na barra Campos, ele seleciona Vendas e no campo Data da compra, clica em Mês e Ano. No gráfico surge o título Vendas por Ano e 4 colunas azuis crescentes nomeadas 2015, 2016, 2017 e 2018. Bom, então vamos ajustar, né, melhor esse gráfico aqui, né? Vamos deixar só o mês, né, aqui, né? Então aqui eu tenho uma ideia, né, do faturamento total, né, desse período todo, né, que são vários anos, né? Mas por mês, né? Isso serve para, por exemplo, fazer uma avaliação, né, dos meses do ano, né, aonde, né, são mais as vendas, né, têm um impulso, né, maior, né, nesse sentido. Em visualizações, há um tópico nomeado Eixo X, com os 2 itens, mês e ano. O professor remove o item ano e o gráfico muda o título para Vendas por Mês, com 12 colunas azuis nomeadas de janeiro a dezembro. Vamos ajustar alguns elementos aqui, né? Por exemplo, né, no eixo Y, né, vamos eliminar, né, não faz sentido essa informação, né, no eixo Y, né, eu já sei que são os totais. Vamos formatar aqui também, né? Pronto. Em visualizações, o docente clica na aba Formatar seu visual, na qual há uma lista de elementos do gráfico. Em 2 itens nomeados Eixo Y e Eixo X, respectivamente, o professor desativa os eixos clicando em um botão para cada item. Aqui está, né, a formatação, né? Bom, então eu tenho o meu gráfico, né, que já posso aplicar os filtros também aqui nesse gráfico, tá? Vamos fazer um outro gráfico agora, né? Dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Só que agora vamos diminuir um pouco ele, né? Que eu quero só nesse pedaço. E vamos fazer esse gráfico pelo total de produtos, tá? Então, aqui eu posso deixar, né? No eixo X, no eixo Y, eu vou retirar, né? O faturamento, né?
E vamos ver aqui o total que eu vendi por tipo do produto. No eixo Y, né? Eu vou colocar a quantidade vendida, vendas, e no eixo X, né, eu vou colocar o ID do produto. O título do gráfico muda para faturamento por mês. Surge uma cópia do gráfico quando o docente cita o Ctrl+C, Ctrl+V. Ele posiciona o segundo gráfico abaixo do primeiro e o diminui lateralmente. Quando o professor diz, aqui eu posso deixar, ele clica no campo de data da compra. Na barra Visualizações, o eixo X é nomeado mês e o eixo Y é nomeado faturamento. O professor exclui os temas dos dois eixos. Na barra Campos, ele seleciona vendas para o eixo Y e a ID do produto para o eixo X. O gráfico gerado tem 26 colunas azuis decrescentes. Bom, já podemos ver aí que não é um gráfico que traz muita informação, né? São muitos produtos, eu quase não consigo ver o ID do produto, né? Ele não vai agregar muito. Então, o ID do produto não foi uma boa escolha. Vamos tentar uma outra escolha aqui, talvez o segmento. Mas o segmento também são poucos segmentos, né? São apenas 3 segmentos. Isso pode ser útil, né, para eu avaliar, né, esses segmentos. Talvez um outro tipo de gráfico seja mais interessante. Então, também não foi uma boa. O docente remove a seleção do ID do produto e escolhe a opção segmento para o eixo X. O gráfico gerado tem 3 colunas, uma azul clara, uma azul escura e uma laranja. Vamos tentar a subcategoria. Eu quero que no eixo Y, né, seja as vendas, né, e vou colocar no eixo X, né, subcategoria no eixo X. Né? Agora sim, né? Agora ficou melhor, né? Eu tenho as subcategorias, né, se são acessórios, né, se são estantes, né? Isso já dá uma ideia melhor, né, em termos de avaliação. Tá? O professor apaga as seleções e seleciona vendas para o eixo Y e subcategoria para o eixo X. O gráfico gerado tem 17 colunas azuis decrescentes. Vamos fazer um outro gráfico agora aqui, que vai ser o mapa, tá? Então, vamos procurar aqui, né, no nosso aqui, o mapa. Pronto, aqui está o mapa. Para utilização do mapa, um pequeno detalhe, né? Na instalação inicial do Power BI, caso essa opção não esteja ativa, vocês vão ter que vir aqui, né, em opções e configurações, né, opções, né, aí na tela, né, de opções do Power BI, que ele vai abrir, recursos de visualização, e aqui eu vou marcar que eu quero que os mapas sejam disponibilizados, né? O meu já está marcado, né? Por isso que ele foi disponibilizado. E agora aqui eu quero saber, né, a quantidade de vendas, né, por região, né, utilizando o mapa, né? Então, nós temos aqui as vendas, né, mas ainda assim, né, não aparecem, né, as informações que nós precisamos. Né? Na verdade, eu preciso ver as vendas, por exemplo, por país. Né? Então, agora sim, né? Então, ele vai me mostrar onde estão concentradas as vendas, né, de uma maneira, né, global, né? E aí eu consigo, né, ter essa identificação. Na barra de visualizações, o docente seleciona um botão nomeado Mapa e surge na página uma janela com o desenho de um mapa de um bairro. Na barra de ferramentas superior do programa, o professor clica em Arquivo e surge uma barra à esquerda, na qual ele seleciona opções e configurações. Em uma aba à direita da barra, o docente seleciona Opções. Surge uma janela com uma barra lateral sobre o programa. Na barra da janela, o docente seleciona Recursos de visualização. E à direita, em uma tela com os recursos da opção selecionada, ele indica um botão nomeado Visual do mapa do Azure. O professor fecha a janela. No programa, na barra Campos, ele seleciona Vendas, e no mapa surge um mapa mundi. Na barra Campos, ele seleciona País, e no mapa surgem pontos azuis sobre as Américas Central e do Sul. Na sequência, o professor indica com o cursor do mouse todo o conjunto de dados e gráficos criado.
Bom, esse já seria um painel que conta, né, um resumo, né, da operação da empresa, que isso pode ser muito útil, né? Vocês estão vendo aqui que eu tenho, né, as informações automáticas aqui para cada item, né, que eu acesso do meu gráfico, né? Então, isso permite, né, uma interação e uma análise muito melhor dessas informações, né? O docente passa o cursor do mouse sobre colunas dos gráficos e sobre pontos do mapa, e surgem janelas pretas com informações de cada item. E uma vez que eu dei por concluída essa primeira etapa, né? Então agora é a parte, né, da publicação, né, do meu arquivo, do meu projeto, né, do Power BI, né? Então a gente pode, evidentemente, inicialmente salvar, né, esse projeto, né? Então eu vou colocar como aqui teste painel, né, número 3, né? Vou salvar esse projeto, tá? Para que ele possa ser visualizado por os demais membros da minha equipe. Então, eu venho aqui em publicar, né? Publicar no Power BI, né? Aqui eu vou publicar no Workspace mesmo, né? Ele está publicando, né, o painel 3, ou seja, ele vai deixar numa área, né, que possa estar sendo acessada, né, pelos demais, né, usuários, né? E aí, feito isso, né? Ele ainda está publicando, já foi publicado, né? O professor clica em Arquivo na barra de ferramentas superior e clica no botão Salvar como. Surge uma janela com acesso às pastas, áreas e arquivos do computador utilizado pelo docente. Ele intitula o arquivo como teste_painel_3 e clica no botão Salvar. O professor clica novamente em Arquivo na barra de ferramentas superior e clica em Publicar. Na aba ao lado, ele clica em Publicar no Power BI. Surge uma janela com o mesmo título. Uma barra de pesquisa nomeada Selecione um destino e a opção Meu Workspace. O docente clica na opção e em um botão Selecionar. Surge uma janela nomeada Publicando no Power BI, com um círculo que gira em sentido horário ao lado do nome do arquivo. Após um tempo, a janela some e reaparece com o escrito Êxito, abaixo do nome da janela e o nome do arquivo com um hiperlink. Ok, eu vou abrir agora então, né, o painel que foi publicado, para ver como é que ficou, né? Ele vai me mostrar, ele vai pedir para que eu entre, né, com a minha conta Microsoft, né? Então, vou me logar aqui, né, para que ele possa exibir, né? Porque esse painel foi publicado onde? Na nuvem, né, da Microsoft. Então, agora aqui eu estou acessando, né, a nuvem, ele está acessando o meu relatório, né? E está aí o meu painel, né? O professor clica no hiperlink. O Microsoft Edge abre uma aba da Microsoft, com o escrito Escolha uma conta. Abaixo, 3 opções de contas cadastradas. O docente seleciona a primeira conta e é direcionado para uma tela do Power BI. A tela carrega e surge a tela inicial do programa. À esquerda, uma barra de ferramentas e à direita, uma aba de visualização. Após alguns segundos, surge o painel montado pelo docente com os cartões com o total de vendas, quantidade e lucro, e os gráficos e mapa. Isso aqui, na verdade, né, não é o desenvolvedor só que tem acesso, né? Qualquer pessoa que tem uma conta, né, na organização vai poder acessar e vai poder verificar, né, aplicar os filtros, né, como a gente viu, né? Então, aqui eu quero saber só o que aconteceu, por exemplo, em 2018, né? E aí ele vai me mostrar. O professor clica no filtro Ano-Mês e seleciona o ano 2018. Os dados do painel se alteram. Bem, chegamos ao final da videoaula 10. Eu espero que nessa aula vocês possam ter visto todos os desafios e dificuldades envolvendo a construção de um painel utilizando a ferramenta Power BI. Ficamos por aqui. Até a próxima. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Ana Rafaela Chanes. Revisão Marina Bragiato. Consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Thaís Lenk. univesptv.com.br